Olá, amados, sejam bem-vindos. Continuando a leitura do livro From Babylon to Timbuktu, os hebreus de origem negra do Egito e Etiópia. De que período podemos certificar a existência de hebreus negros no Egito e na Etiópia? É certo que os israelitas estavam no Egito e na Etiópia durante o período do rei Taquelote do Egito, 23ª dinastia de Tanite, cerca de 725 a.C., e o profeta Isaías de Jerusalém, porque lemos em Isaías 11:11 que e acontecerá naquele dia que o Senhor retomará a mão pela segunda vez para recuperar o resto de seu povo, que será deixado da Assíria e de Egito, e do Egito, e de Páfiros, Alto Egito, e de Cuxi, Etiópia. Em Isaías 27:13, entendemos que os perdidos de Judá estão na terra do Egito. Em 19:18, o profeta é positivo que 5 cidades com judeus e convertidos egípcios aceitarão o Deus de Israel e falarão o idioma de Canaã, hebraico. Cerca de 70 anos depois de Isaías, o profeta Sofonias 3:10 diz: De além do rio da Etiópia, os meus suplicantes, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta. Muitas autoridades concordaram que Sofonias estava falando sobre os judeus dispersos e que colonizaram a região em torno da Etiópia. Como os profetas e historiadores hebreus, por exemplo, Joséfo, sabiam que os judeus estavam no Egito e na Etiópia. A próxima questão é o que são algumas das teorias são as seguintes. O rei Salomão casou-se com a filha do rei do Egito. Obviamente, esse casamento foi por razões econômicas e políticas. Salomão queria manter a paz, a segurança e o comércio internacional. É provável que ele tenha arranjado com o faraó, seu sogro, para estabelecer colônias comerciais judeus, no rio Nilo. Por sinal, Salomão casou-se com as filhas de muitos reis para mantê-los sob seu controle econômico e político. Em 1 Reis 9:26, lemos que o rei Salomão fez uma marinha de navios em Ezion-Geber, que está ao lado de Elote, na margem do Mar Vermelho, na terra de Edom. E Hirã, o rei de Tiro ou Fenícia, enviou na marinha seus servos marinheiros que conheciam o mar com os servos de Salomão. E vieram a Ofir e buscaram daqui ouro, 420 talentos, e trouxeram-no ao rei Salomão. Muitos estudiosos postularam que a terra de Ofir está na costa leste da África. Isto seria um território etíope. Parece altamente provável que Salomão estabelecesse colônias comerciais ao longo das costas leste e oeste do Mar Vermelho. A Etiópia antiga tinha depósitos de ouro excessivos para satisfazer a necessidade de Salomão. Como já foi mencionado anteriormente, as tropas persas de Cambises disseram: os prisioneiros na Etiópia usavam grilhões de ouro. A rainha de Sabá visitou Salomão. O fato de que sua visita ocorre após a viagem da marinha de Salomão Hirã a Ofir sugere que, na mente do escritor, Ofir estava associado ao território daquela rica rainha de Sabá.
Aparentemente, quando a marinha de Salomão veio a Ofir, a rainha de Sabá ouviu falar sobre a grandeza de Salomão. Joséfo, o historiador judeu, certificou o fato de que a rainha de Sabá era a rainha do Egito e da Etiópia. Isso significaria que colônias comerciais judaicas estavam estabelecidas em seu território. Joséfo também diz que a cidade real dos etíopes era Sabá ou Shebá. As duas palavras são intercambiáveis. De acordo com os etíopes e os judeus negros deste país, a rainha de Sabá deu à luz um filho de quem eles dizem que Salomão era o pai. Além disso, eles dizem que outros judeus negros acompanharam a rainha de volta à Etiópia. O nome da criança a quem deu à luz foi Menileque. Anos mais tarde, quando a história está relacionada, Menileque retorna a Jerusalém por sua educação. Em sua viagem de regresso à Etiópia, Salomão enviou com ele alguns dos principais sacerdotes e oficiais. Todos esses eventos ocorreram durante o século X. Dessa forma, provavelmente, a primeira colônia judaica organizada na Etiópia. No mesmo século, Shishake, o rei do Egito, invadiu a Palestina. Sem dúvida, ele deve ter transportado muitos judeus para o Egito e a Etiópia, porque ele tomou prisioneiros, com ele, e seu exército consistiu em líbios e etíopes. Durante o final do oitavo ou início do século VII, o general etíope Tiraka invadiu a Palestina, capturou mais do que algumas cidades. O profeta Isaías certamente sabia que ele estava falando quando falou dos exilados dos israelitas no país de Tirraca, naquele momento. Mesmo o avanço do poderoso exército assírio motivaria muitos israelitas a se refugiar no Egito, na Líbia e na Etiópia. Mais uma vez, as incursões do poderoso exército do rei Nabucodonosor de Babilônia, nos anos 690 e 675, na Palestina, sem dúvida causaram que as rápidas e numerosas ondas migratórias dos israelitas escapassem para a África do Norte e do Leste. Em Jeremias 44, 1, o profeta se dirige aos judeus no Egito e aos judeus que vivem em Pátiros, que é o sul do Egito. Jeremias diz aos judeus, do 11º verso, que eles não estão a salvo de Nabucodonosor. Este aviso, naturalmente, influenciaria muitos judeus para migrar mais para a Etiópia e o deserto do Saara. Na época do profeta Sofonias, cerca de 630 a.C., a Etiópia, a terra e as terras adjacentes com judeus negros... A Etiópia e as terras adjacentes de Uganda e Quênia estavam cheios, com judeus negros. Diz Sofonias 3:10. De além dos rios da Etiópia, meus suplicantes, a filha dos meus dispersos, trará a minha oferta. Este versículo é uma indicação de que os israelitas estariam multiplicando e fazendo conversos, entre os habitantes além dos rios da Etiópia. E, gente, é muito interessante que o mapa que a gente tem hoje em dia, o mapa mundial, é totalmente diferente do mapa daqueles tempos, O que hoje chamamos de Oceano Atlântico era chamado de Oceano Etíope, A gente não sabia ali em que proporções o Brasil estava distante da África naquela época, mas era chamado
que conhecemos hoje de Oceano Atlântico era chamado de Oceano Etíope, né? Então, aqui também, quando fala, né, de além dos rios da Etiópia, pode ser também de além do Oceano Etíope ou do rio Etíope. A gente não sabe em que proporção de afastamento estava o Brasil, ou seja, né, a América, da África naqueles tempos, né? Então, é só para ter essa informação. Este versículo é uma indicação de que os israelitas estariam multiplicando e fazendo conversos entre os habitantes além dos rios da Etiópia. Sem dúvida, este profeta teve comunicação com os judeus nesta área remota. Os rios da Etiópia se conectam ao sistema de água do Nilo no coração da Etiópia. O rio Atibara se estende desde as terras altas da Etiópia moderna até o Nilo. O Nilo Azul se estende na direção de Addis Abeba, na direção noroeste para o Nilo. Perto de Uganda e do norte do Congo é o rio Bahr el Ghazal. Tem 500 milhas de extensão no sudoeste do Sudão, formado pela confluência dos rios Bahr el Arab e Jur no noroeste do Alto Nilo. Ele flui para o leste para se unir com o Bahr el Jebel e formar o Nilo Branco. Estas áreas são além dos rios da Etiópia. Além disso, existem registros ou tradições orais da existência de tribos judaicas profundamente além dos rios da Etiópia. Joseph Williams cita um caso particular. Ele disse: não há poucas dúvidas, senão em algum lugar no passado sombrio, provavelmente por meio da Abissínia, uma onda de cultura hebraica penetrou no distrito dos lagos da África Oriental, se possamos acreditar as seguintes citações. Falando em Uganda, a oeste do lago Victoria e nordeste do Congo belga, tem um governo nativo organizado com uma tradição de 33 reis e uma linha lendária que remonta ao rei Davi. É uma história proud. As lendas falam sobre o povo de Uganda que atravessava os séculos do Nilo, lembra além dos rios da Etiópia, há séculos atrás, e subjugava todas as tribos cujo país atravessavam. Eles reivindicam a maior civilização nativa da África. O relatório acima é altamente credível em todos os seus detalhes. Se tivermos em mente o que eu escrevi referente aos judeus egípcios e provavelmente que é cuxitas, né? O que pode ser questionado sobre o povo de Uganda não é a sua identidade, mas a vitalidade do judaísmo de sua religião.